Fala pessoal, mais um vídeo aqui interagindo com vocês através dos comentários que são feitos aqui nos vídeos do YouTube. Mais uma vez vou trazer assuntos diversos aqui, assuntos que na verdade foram trazidos por vocês mesmos e algumas perguntas, alguns comentários agregando conhecimento aos vídeos que foram trazidos. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma contribuição também, por favor deixe um comentário. Eu posso de repente acabar te respondendo no próprio YouTube, de repente eu faço um vídeo específico falando sobre o assunto, dependendo se for um assunto mais extenso, e de repente também acabo trazendo para esses vídeos aqui onde eu trago comentários diversos. Bom, e o primeiro comentário aqui é num vídeo onde eu falo sobre a tensão de entrada diferente no inversor de frequência. Aqui em Santa Catarina é bastante comum o bifásico rural, onde é 440 volts, e esse bifásico rural ele permite com uma certa facilidade aí ligar motores trifásicos em 380 através de inversor de frequência, sem precisar ficar superdimensionando muito, já que a tensão é maior, apesar de ser bifásico, ele é 440 volts, então reduz para 380, mais em 3 fases, e aí você não precisa superdimensionar tanto os inversores de frequência. E tem um comentário aqui: boa noite, tenho um motor trifásico 220-380 de 10 cavalos e preciso ligar esse motor na zona rural com uma rede monofásica 220. Qual é o inversor correto para usar o meu motor trifásico 220-380 de 10 cavalos? Me ajude aí. Bom, o motor trifásico em 220 ele já vai ter mais corrente aí do que o motor trifásico em 380. Como a rede ela é 220, não tem a possibilidade de ligar o motor em 380, então esse motor vai ficar limitado à ligação em 220. E como a entrada também é 220, você vai ter duas fases 220, essa corrente vai ser ainda maior do que a do próprio motor 220, só que trifásico. Vai concentrar tudo em duas fases, então tem que fazer um dimensionamento aí, considerando essa relação. Se fosse de 380, de 440 bifásico para 380 trifásico, é 1,5. Você multiplica a corrente do motor por 1,5 para saber a corrente do inversor. Então essa é a relação. Aqui, como é a mesma tensão, de 220 para 220, só que aí de trifásico para bifásico, é 1,73. Então no mínimo 1,73, mas o ideal é que seja um pouquinho mais, pelo menos aí no mínimo 1,8 aí você utiliza, né? Mas é pouco ainda, né? O ideal é que tenha uma folga um pouco maior. Mas aí você multiplica por 1,8 e depois dá uma olhada na lista de inversores lá que a Brasiltec tem. Leve em consideração a carga do seu motor também, porque tudo aqui eu estou falando em relação à corrente nominal. Mas se o seu motor não estiver com carga nominal, se na ponta do eixo não tiver toda a carga para a qual ele foi projetado, aí você já tem uma folga que não está sendo levada em consideração aqui, né? De repente seu motor também está trabalhando acima da corrente nominal, é legal sempre conseguir ler a corrente antes, né? Se você já tiver uma aplicação rodando e quiser fazer alguma alteração, conseguir saber o quanto que é a corrente efetiva, esse é o ideal. Mas enfim, nesse caso aqui é 1,8, só que lá na entrada do inversor vai dar um pouco mais do que 1,8, porque o inversor ele tem as suas perdas internas também, então esse motor aqui vai dar ali seus 50, 60 amperes, é uma corrente, isso na entrada do inversor, é uma corrente bastante alta. A corrente do motor vai ser a mesma corrente nominal, se tiver com carga nominal vai ser a corrente nominal. Agora na entrada do inversor vai dar ali seus 50, 60 amperes. Então a questão aqui, o inversor ele consegue tocar, tranquilo, dá para fazer, é só dimensionar corretamente você consegue fazer, mas tem que tomar um cuidado com a entrada de energia, ver se ela vai suportar essa corrente de 50, 60 amperes. É uma corrente alta, vai causar bastante queda de tensão, o inversor ele consegue trabalhar com uma tensão um pouco abaixo ainda, mas no caso do 220, não se pode ter uma queda de tensão tão grande, mas é justamente no 220 que a corrente é alta e a queda de tensão é mais intensa, né? Então tem que tomar um cuidado com o seu padrão de entrada também, ver se ele é capaz de te fornecer essa corrente sem ter problemas. Às vezes tem uma instalação que está lá funcionando, mas a hora que bota uma corrente dessa aqui, ela vai começar a apresentar os problemas que às vezes ela já tinha, só que como ela não estava sendo tão exigida, acabou que passou, né? Passou batido. Em 380 isso não é tão um problema, porque aí mesmo que você tenha uma queda de tensão, ainda vai ficar dentro do que o inversor suporta, então dá para tocar. Bom, indo para o próximo comentário, esse aqui é no controlador de fator de potência, é um vídeo bem antigo, onde é ensinado a programar um controlador de fator de potência. A pergunta é: no controle por fator de potência não usa TC? Essa pergunta ela foi feita pelo seguinte fato, porque não é necessário configurar o TC no controlador de fator de potência quando ele está fazendo a leitura, quando ele está fazendo a leitura de fato do fator de potência, analisando a defasagem entre tensão e corrente. Porque tem duas formas diferentes de trabalho. Tem essa maneira onde ele analisa a defasagem entre tensão e corrente, e aí, nesse caso, não é necessário configurar a relação do TC, porque pouco importa a corrente que está passando pelo TC. Ele só vai analisar a defasagem entre tensão e corrente. Então, se está passando 100 amperes, 500 amperes, 1000 amperes, tanto faz. E aí, o que o controlador faz nesse caso? Ele lê o fator de potência
e quando está indutivo ele manda ligar um capacitor. Ligou o capacitor, mede o fator de potência. Precisa mais? Liga mais um. E vai ligando, até que chega dentro daquele range que você configurou. De repente você disse que pode ficar de 0,94 a 1. Então, quando chegou dentro dessa faixa de valor aí, ele para de ligar capacitor. E depois, se fica capacitivo, começa a desligar. Mas ele não leva em consideração a corrente. E aí tem uma outra forma de configurar o controlador aqui, que é quando ele faz a leitura da potência reativa em si. Então ele vai ler tensão também, óbvio, vai ler a corrente e aí ele calcula a potência reativa para saber quando que o fator de potência está correto. Então lê potência reativa, lê a potência aparente e faz a proporção ali para saber se o fator de potência está bom ou não, para ler o fator de potência, enfim, né? Então nesse caso, quando vai ler potência reativa, você precisa configurar a corrente, porque é necessário saber o módulo da corrente, saber qual que é o valor da corrente, se está passando 100, se está passando 500 amperes, né? Bom, o comentário seguinte aqui é no vídeo onde eu falo sobre motores perpétuos, moto contínuo, e fala o seguinte: olá companheiro, aqui é o Luiz de Passos de Minas. O que você me diz do macaco hidráulico que exerce uma força de 1 kg na alavanca, você consegue levantar 10.000 kg do outro lado? Isso não estaria criando energia? Não, porque o conceito fundamental é que não se cria energia. Então a energia que você vai ter de um lado é a energia que você vai ter do outro, apesar de alguma transformação, subtraindo as perdas do processo ali de transformação. Daí quando você tem um macaco hidráulico, é a mesma situação de um carro onde você tem marchas, né? E no macaco, qual que é a lógica do macaco? Você faz muitos movimentos, se for com uma alavanca, né, faz muitos movimentos para ter um movimento pequeno lá na frente. Então você tem pouca força, mas muito movimento. Do outro lado você vai ter pouco movimento e muita força. Se você pegar o produto líquido dos dois lados, no lado que tem muita força e pouco movimento, ou do lado que tem muito movimento e pouca força, a energia é a mesma. Então não se está criando energia, a energia é a mesma dos dois lados, só que aí você tem um processo de conversão, inclusive tem perdas, né? Então não vai ser exatamente a mesma energia, mas a grosso modo é a mesma energia dos dois lados. Mesma coisa do seu carro, né? Se você está em primeira marcha, nas rodas você vai ter muita força, mesmo um carro, um Fusquinha aí com seus 40 e tantos cavalos, 46, depende daí do modelo, né? Mas 40 e tantos cavalos no Fusquinha, se você botar a primeira marcha vai ter muita força. Só que o motor está girando muito para isso, né? A rotação está muito alta para isso, ele está movimentando muito. E se você colocar uma quinta marcha, o motor movimenta menos, mas aí qualquer subidinha já vai ter que baixar a marcha que o carro não vai suportar. Mas ele vai girar muito rápido, então não se está criando energia de forma alguma, só está se convertendo muito movimento com pouca força em pouco movimento com muita força. O comentário seguinte aqui é no vídeo do comparativo entre DPS e monitor de tensão, onde eu falo, não é um comparativo, onde eu falo a diferença entre DPS e monitor de tensão. Que tem 4 comentários, inclusive, nesse vídeo que eu vou trazer. O primeiro comentário é o seguinte: essa questão do DPS 175 volts na rede 127 volts, se utilizar os de 275 volts, caso a rede fique numa tensão, por exemplo, 190 ou 200, ele não teria tanta eficiência, os picos poderiam queimar o equipamento em 127. Bom, isso aqui é porque eu falei que o DPS de 275 volts, ele pode ser utilizado na rede de 127 volts. Eu vou falar o porquê. Os equipamentos, em geral, por norma, eles suportam um nível de surto que, se eu não me engano, em todas as classificações acima de 1000, eu até teria que consultar de novo. Eu já falei sobre isso em outro vídeo também. Mas eles têm uma tolerância a surtos, que lógico são surtos curtos, né? É um pico só de tensão, e existe uma tolerância. Essa tolerância é muito acima dos 275 volts, que é o DPS que é utilizado aí em qualquer situação, né? Tanto no 127 quanto no 220. Existe um DPS que ele começa a atuar com 175, mas é porque ele é mais barato. Então ele é vendido também, ele é mais barato para produzir, mas se você utilizar um 275, ele vai te suprir também, mesmo nas redes 127, porque existe uma tolerância aí, uma suportabilidade aos surtos, e aí isso é acima desses 275. Mas realmente, se der um surto de 190, um DPS, o de 175 atua e o de 275 não. Só que o que acontece na prática é que esse nível de surto ele não é suficiente para queimar o equipamento, a não ser que essa tensão aí ela se mantenha por algum tempo. Mas aí não é o DPS que é o equipamento correto para proteger, e sim o monitor de tensão. No mesmo vídeo, o monitor de tensão desarma em caso do neutro rompido, é garantido. Se for seccionado fase e neutro no monitor de tensão, ele desarma internamente, isso é, ou fica armado enquanto é alimentado. Bom, existem modelos variados de monitor de tensão, né? Alguns vão atuar, o contato vai ficar em repouso, desligado, quando está tudo certo, e alguns outros vai ficar desligado quando não está certo. A maioria como que é? O contato ele fecha quando está ok. Então se porventura o monitor de tensão vier a queimar e o contato voltar para o repouso, aí vai desligar todo o circuito. A maioria é assim. E em caso de neutro rompido, tem monitor de tensão monofásico, então você vai ligar 2 fios,
Se você tiver uma rede bifásica, você vai precisar de um monitor de tensão para cada fase. Ou você pode monitorar as duas fases e aí não vai detectar neutro rompido. E no caso de monitor de tensão trifásico, tem alguns que levam em consideração neutro, outros não. E os dois são importantes. O que leva em consideração neutro é legal para evitar, em caso de neutro rompido, a queima das cargas monofásicas de menor potência. Então é importante ter esse modelo também. Mas o modelo sem neutro, ele é importante para, por exemplo, você ligar no motor. Tem painel que nem vai neutro. Imagina você ter que levar um cabo de neutro 50 metros distante, de repente, para ligar só um monitor de tensão, sendo que o neutro nem vai ser importante, porque para o motor não faz diferença nenhuma. Então é importante que tenha os dois modelos, e aí alguns protegem a falta de neutro, outro não. Aula muito top, mas no caso de um afundamento de tensão, qual o dispositivo de proteção? Quais os perigos da subtensão em aparelhos e dispositivos mais adequados para esses casos? Poderia nos ensinar? Desde já agradeço. Bom, a queda de tensão ela não é tão perigosa quanto o aumento da tensão, pelo menos em instalações residenciais, né? Já quando é industrial, como você tem muitos motores, aí isso passa a ser um problema também. A queda de tensão, quando que ela é um problema? Quando você tem motor, porque daí diminui a potência do motor e ele começa a não conseguir tocar aquela carga e começa a aumentar muito a corrente do motor, então esse é um problema. Outro problema, quando você tem os equipamentos que têm equipamentos com sistema de refrigeração que é sensível à queda de tensão. Então, de repente, tem equipamento lá que tem uma resistência que vai aquecer alguma coisa e uma coisa que vai resfriar, uma bombinha que toca uma água vai resfriar. De repente esse sistema de refrigeração, ele passa a ser ineficaz e o aquecimento ele não perde tanto assim. De repente você tem algum equipamento que o aquecimento ele não é tão sensível à queda de tensão quanto o sistema de refrigeração, de talvez uma ventoinha, uma coisa assim. Então nesses casos sim, você tem problemas também, pode ter problema com queda de tensão. Outro caso que é clássico também é a bobina do contator, pode vir a queimar, né? Porque daí o contator não atraca, com uma tensão muito fraca, às vezes ele acaba não atracando, e se ele não atraca, fica na corrente de pico ali direto, né? Então pode sim ser um problema a queda de tensão. Esses são os motivos que eu lembrei aqui, mas de repente pode ter mais, né? O último comentário aqui desse vídeo, de quantos amperes é o disjuntor termomagnético para esse DPS? O DPS ele fecha entre aspas, né, eletrônico, mas ele fecha um contato com a terra. Então, você precisa interromper esse contato. O DPS, inclusive, quando ele chega no final da vida útil, ele pode ficar aberto, pode ficar fechado também. Então, alguma coisa precisa interromper essa corrente para a terra, e é um disjuntor. Só que esse disjuntor, não adianta colocar um disjuntor muito grande, porque às vezes ele não vai desarmar. E tem um disjuntor específico para cada DPS. Então, no site da Brasiltec, eu vou deixar o link do site, inclusive, tem uma tabelinha lá com um disjuntor correto para cada modelo de DPS. Bom, falando em sites, tem um outro comentário aqui relacionado ao site também, mas é em outro vídeo. É o vídeo sobre o bloco de distribuição para disjuntores DIN. Aquele bloquinho que vai na saída do disjuntor para ligar vários circuitos no mesmo disjuntor, quando, lógico, estando dentro do dimensionamento, né? Não estou falando para evitar de usar outros disjuntores aí. Então, ele só serve para quando tem mais um circuito para ligar no disjuntor, ao invés de fazer uma gambiarra lá, ligar um monte de cabo, você liga um bloco desse. Ou na saída do disjuntor geral, para ligar os vários disjuntores aí de cada um dos circuitos, você também pode fazer isso com cabo daí, ao invés de utilizar o barramento pente. Em alguns casos é interessante, facilita a manutenção. Tem algumas outras vantagens também, dá para espaçar mais os disjuntores, dá para ligar disjuntores que não estão alinhados, né? Porque o barramento pente tem que estar tudo juntinho em cima, né? De repente tem um disjuntor embaixo, outro em cima, outro embaixo, outro no outro lado. Usando esse bloco você consegue ligar esses disjuntores. E o comentário é o seguinte: acessei o site para ver os preços, mas tem que fazer cadastro para isso, sem chance. Comprando em uma loja física fica aparecendo aquela história de que o preço é de acordo com a cara do cliente. Quem sabe o que são cookies da internet vai entender o que eu estou falando, lamentável. É um pouco teoria da conspiração, tá, pessoal? Não tem nada a ver com isso não, é porque a Brasiltec ela vende para CNPJ, a maior parte, a grande maioria dos clientes é CNPJ, e aí para CNPJ, quando a mercadoria muda de estado, tem diferença de impostos e também de acordo com a atividade do cliente, se é para revenda, se é para consumo, isso vai dar diferença na tributação e dá muita diferença, não é 1, 2%, é muita diferença. Então, uma das alternativas seria colocar o preço aberto lá para todo mundo ver, só que na hora que você fosse comprar ia aparecer um monte de imposto a mais. Então já pensou você oferecer a mercadoria para o seu cliente por um valor e depois ver que os impostos tiraram todo o seu lucro? Não é justo, né? Eu acho que seria de alguma maneira até desonesto, né? Então a Brasiltec não mostra os preços, precisa fazer um cadastro, mas é minutos, 2, 3 minutos, talvez nem isso, talvez não dá 3 minutos para fazer o cadastro, é rapidinho. Então esse aqui é um pouco de teoria da conspiração, não tem nada a ver com cookies, nada a ver com isso. Bom, agora no vídeo sobre o transmissor de nível, é o transmissor onde ele tem uma saída analógica e vai te indicar o nível de uma caixa d'água, por exemplo.
O cabo que conecta a sonda na caixa d'água ao CLP do quadro de comando pode compartilhar o mesmo eletroduto dos cabos de alimentação da bomba. Tem uma caixa d'água e o cabo que conecta a sonda do CLP tem aproximadamente 53 metros. Em parte desse percurso, cerca de 6 metros, ele compartilha o mesmo eletroduto dos cabos de alimentação da bomba. Minha sonda parou de funcionar com um mês de uso. Bom, aqui já deu para entender o que aconteceu, né? O que eu queria falar é que não dá para compartilhar o cabo de sinal com o cabo de força. E aqui tem um exemplo claro de que o problema não é só na leitura, porque o cabo de força, especialmente nesses casos que é um cabo de um motor aí, que vai ter uma corrente mais alta, né? O cabo de força, ele não só vai atrapalhar o sinal, vai causar ruído no sinal, como nesse caso aqui, a tensão que ele induz no cabo de sinal pode acabar queimando o equipamento. E aí esse mesmo inscrito aqui comentou logo em seguida, né? Na sonda que eu utilizo, a pressão da água na sonda é proporcional à corrente e na da Brasiltec é inversamente proporcional. Para eu usar essa sonda, eu vou ter que fazer um ajuste na programação do CLP? Sim, tem algumas sondas que, quando a água vai subindo, o sinal ele vai crescendo, né? Isso aqui é de 4 a 20, se não me engano, essa sonda é de 4 a 20 mA a saída. Então tem algumas que o sinal vai crescendo junto com a elevação do nível, e outras é justamente o contrário, né? Quando vai baixando o nível, o sinal vai aumentando. Então é necessário adaptar a lógica aí, e esse cliente aqui vai passar a utilizar uma sonda da Brasiltec. Bom, seguindo aqui no vídeo sobre assimetria de fase. Bom dia. Essa assimetria pode ocorrer no motor elétrico mesmo com rede simétrica? Eu vou por partes aqui. Nesse vídeo eu falo sobre assimetria angular e assimetria modular. A assimetria modular é quando você tem entre as fases uma diferença de tensão. Então isso é assimetria modular. E a assimetria angular é quando existe uma diferença no ângulo das fases. Elas devem ter 120 graus de defasagem entre si, entre as três. E quando existe uma diferença nesse ângulo, nós temos a assimetria angular. A assimetria angular ela pode acontecer por problemas mecânicos, por exemplo. Isso dificilmente vai acontecer num gerador de grande porte. Isso seria algo muito grave, né? Então não é algo que vai acontecer assim. Mas num gerador de pequeno porte, ele é mais simples, mais frágil, de repente pode sim acontecer. Mas é raro, muito raro. Então não dá para contar tanto com isso. Dificilmente vai ser uma assimetria angular num gerador. Agora, uma coisa que acontece muito, e esse inscrito aqui acabou agregando conhecimento, foi uma falha minha, inclusive, que eu acabei esquecendo de citar esse fato, é de que a simetria ela acontece também quando você tem um relé, um motor, na verdade, com uma falta de fase, e aí as outras duas fases que ficaram tocando esse motor, elas vão acabar induzindo tensão na fase que ficou faltando, e a gente acaba tendo uma fase fantasma. Se o relé falta de fase ele ler a simetria modular apenas, de repente o módulo de tensão ali não vai estar tão diferente ao ponto de fazer o relé desligar. E aí mesmo faltando fase, o relé não desliga. Então é bacana que se tenha também a leitura de assimetria angular no relé falta de fase. E aí quando se induz uma fase fantasma aí, nessa fase que ficou faltando, esse relé ele vai perceber que o ângulo da fase não tem nada a ver, porque quando essa fase fantasma ela é criada, ela é induzida baseada nas outras duas, né? Então o ângulo não vai estar correto, e o seu falta de fase, então, se ele fizer a leitura de assimetria angular, não tem chance disso acontecer, dessa fase fantasma ser induzida e o motor continuar trabalhando somente com duas fases. Então é importante que o relé falta de fase leia a simetria modular, mas também a simetria angular. E agora, para finalizar, mais dois vídeos aqui, um vídeo sobre efeito pelicular. Uai, um cabo não eres um monte de cabo enrolado? Então falou e não disse nada. Isso aqui é porque nesse vídeo eu trago esse conteúdo de efeito pelicular, falando o porquê que as linhas de transmissão elas não são apenas um cabo, e sim mais de um cabo em muitos casos, né? Existem alguns motivos para isso, mas um deles, um dos mais importantes, é o efeito pelicular. Se fosse apenas um cabo de uma bitola maior, de uma seção maior, ele poderia conduzir a mesma quantidade de corrente que vários cabos de seção menor. Mas por conta do efeito pelicular, eu não vou explicar o efeito pelicular aqui de novo, é um assunto mais extenso, mas eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem. Por conta do efeito pelicular, o afastamento dos cabos permite que não se tenha tantas perdas pelo efeito pelicular. Ainda vai ter um pouco sim, mas o efeito pelicular ele é cada vez mais presente quanto maior a seção do cabo. Então esse é um dos motivos de se evitar cabos com seção muito grande. O cabo sim é um monte de cabinho enrolado, mas no todo ali ele não é isolado dentro, né? Então aqueles cabinhos ali menores é como se fosse um cabo só, enquanto que para evitar o efeito pelicular você separa os cabos, não deixa um ter contato com o outro, e assim você minimiza bastante o efeito pelicular. E para finalizar aqui, um comentário do vídeo onde eu falo sobre a dita meia fase. Show, mas eu tenho uma pergunta: se os dispositivos de proteção, como o DPS e disjuntores, não seriam suficientes para proteger o circuito da residência contra esse surto, sem a necessidade de instalar um monitor de tensão. O DPS ele atua, eu já falei aqui, né, até esse comentário aqui ele foi salvo antes de eu fazer o vídeo das diferenças entre DPS e monitor de tensão,
mas basicamente resumindo, né, o DPS ele atua com 275, se for um DPS para as redes de 220, né. Então se você tiver uma tensão de 260 volts, o DPS não vai atuar, e corretamente, não é para ele atuar. E nesse caso o monitor de tensão é o adequado, né, porque aí se a tensão fugir, se você estabelecer que 250 volts é o limite de tensão máximo, então se passar disso ele vai atuar com um tempo de resposta mais lento do que o DPS, por isso que ele não atende surto, ele é lento para atuar, mas para uma tensão assim ela não vai queimar instantaneamente, então esse tempo de resposta mais longo ele é inclusive adequado para que não fique ligando e desligando toda hora, né. Então é importante que se tenha um atraso aí nesse desligamento, mas que esse desligamento seja feito, porque um segundo numa tensão de 260 não vai fazer nada. Agora se ficar 10 minutos numa tensão de 260, muitos equipamentos eles podem sim vir a queimar. Então, é isso, tem que ter o DPS, tem que ter o monitor de tensão, tem que ter o disjuntor. Tem que ter não, né, a norma não obriga obriga o disjuntor e o DPS, o monitor de tensão não. Mas se você quiser proteger nessas circunstâncias, especialmente aí quem mora no interior e tem bastante problema aí com flutuação de tensão, precisa também de um monitor de tensão. Esse vídeo então fica por aqui, se você gostou deixa o like aí, deixa um comentário também com alguma dúvida que você tiver, de repente alguma contribuição, alguma sugestão de conteúdo, isso ajuda o canal e ajuda também a mim, porque assim eu consigo trazer conteúdos que são de fato relevantes para o nosso público.